sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Acharam, irmãos? Amém? Diz assim a Bíblia: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Oremos mais uma vez. Ó Pai bondoso, quanta gratidão temos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Indignos e merecedores, o Senhor tem nos alcançado por tua bondade e graça. Tivemos aqui uma manhã de muita edificação, de comunhão, tivemos um tempo de bênção entre família da fé, e o Senhor agora preparou um tempo de culto ao teu nome, e tem nos agraciado com adoração bendita a ti, mas nós te pedimos, ó Pai, o que desejamos é ouvir tua voz pela tua palavra. Confessamos que somos limitados e nulos no entendimento se o Senhor não abrir os nossos ouvidos espirituais. Tu sabes, Senhor, que o instrumento é falho e que somos propensos a ouvir o que desejamos em detrimento do que o Senhor quer falar. Então, em nome de Jesus, comunica-nos mais uma vez e pelo teu Espírito, fala ao teu povo, à tua igreja, edifica este rebanho que é teu, esta igreja que é tua, que o Senhor comprou com sangue precioso. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, este texto agora, o apóstolo Paulo passa a tratar acerca de unidade. Unidade da fé é um assunto, apesar de para nós, às vezes, ser assim, secundário, para Jesus Cristo foi um assunto em absoluto importante. Dentre as orações mais belas que Jesus fez, em que nós intitulamos de oração sacerdotal, porque Jesus intercede por nós tal como sacerdote, em João capítulo 16, ele ora por muitas coisas, mas o cerne dessa oração é: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. O apóstolo Paulo, em uma carta de 6 capítulos, coloca como assunto importante a unidade da igreja. Agora pensem comigo, os irmãos já perceberam que um dos pecados mais comuns da igreja de Jesus é a desunião? É a separação? Cada um de nós aqui pode contar uma história, seja mais no particular, no micro ou no macro, de algum momento de divisão, de algum momento de separação, de um ministério, de um grupo, de alguém interessado que ia bem e de repente a desunião chegou, a unidade acabou, rachou o momento e separou. A história da igreja, infelizmente, é maculada por divisões, por pessoas que, em detrimento do seu próprio coração, desejando alimentar o seu bel prazer, dividiram, escolheram para si a sua vontade. Vocês já notaram também, irmãos, que quando uma igreja começa a caminhar bem, pulsante, cheia de Deus, vibrante, evangelística, missionária, igreja fervorosa, já começa dardos inflamados, sutilmente, como pequenas rachaduras numa grande edificação, começa a fomentar pequenos burburinhos de divisão. Já notaram isso, não? Paulo sabe que isso acontece. Paulo sabe que a igreja é propensa a dividir. Naquele tempo haviam homens no meio da igreja que penetravam no rebanho para tentar dividir o rebanho. Para tentar dividir, e o apóstolo Paulo lidou com esse problema, por exemplo, aos coríntios. E olha o que ele diz aos irmãos de Corinto: eu tenho notícia de vocês, que vocês andam divididos.
E ele diz, além disso, eu tenho notícia que vocês são carnais e não espirituais. Por quê, Paulo? Ele responde, porque no meio de vocês há divisões. Um está dizendo, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, o outro fala, eu sou de Cefas, Pedro. E alguém diz, eu sou de Jesus, tal como cantou nosso irmão Lázaro, que Deus o tenha, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Ninguém lembra dessa canção, gente? Só eu? Piadinha não colou muito aqui, porque vocês não lembraram. E Paulo diz, tem uma divisão, gente. Por acaso alguém aqui é do pastor Renato? Por acaso aqui alguém é do pastor Ciclano? Ninguém, é de nós mesmos, é de Jesus. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. Quem que deu o crescimento, gente? O apóstolo Paulo até diz assim, ufa, ainda bem que eu não batizei muita gente. Porque se eu tivesse batizado, teria mais um adendo, um ponto para você falar assim, Paulo me batizou, estou com ele. Que isso, gente? Então, o problema de divisão na igreja, eu posso dizer a vocês, categoricamente pela Escritura, que é um estratagema, que é algo que Satanás faz contra a igreja de tempo em tempo. Eu já expliquei isso aqui com relação aos ataques da igreja. Existem dois flancos pelos quais o diabo ataca a igreja. O primeiro deles é o confronto direto. Nós estamos na trincheira e o inimigo vem de fora, persegue a igreja, hostiliza a igreja, é contra o evangelho, quer proibir a Bíblia, quer acabar com o culto, quer deturpar o que a gente ensina e prega. E esse nós reconhecemos fácil, porque a gente vê lá de fora e diz, arreda-te de nós, Satanás. Nós vamos continuar pregando o evangelho de Jesus até ele voltar. Nós vamos estar firmes no evangelho, não por nós, mas pela graça dele. É fácil identificar. Sabe qual é a estratégia difícil de identificar? Quando o inimigo, como Paulo diz, penetra no meio do rebanho e começa a soltar sutilmente palavras de separação, desunião, de divisão. A gente começa a ficar assim com o coração amargurado, azedo, e aí é uma estratégia do inimigo que, como aquela fumacinha bem sutil, que entra daqui a pouco, prejudicou todo o ambiente. Então Paulo dá motivos importantes aqui para nós preservarmos a unidade. Porque uma igreja que preserva a unidade atesta que ela é cheia do Espírito Santo. Quando você lê Atos, escrito por Lucas, no capítulo 2, o que te salta aos olhos ao ver uma igreja cheia do Espírito Santo? Era uma igreja uníssona. A unidade era latente, viva no meio daquela igreja. Irmãos, como nós podemos preservar a unidade? E eu destaquei aqui como ponto, volta um pouquinho por favor, filha. Zelando pela, vamos comigo? Zelando pela unidade da igreja. E a primeira coisa que Paulo fala aqui nos 3 primeiros versículos é acerca da preservação da unidade, que é o meu dever e o seu dever. Vamos ler versículo 1 todos juntos? Vamos lá. Rogo-vos... Paulo diz, eu estou preso, vocês sabem disso. Eu sou um prisioneiro no Senhor. Mas o fato de ser prisioneiro não tira a minha dignidade de andar com Deus. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, pode passar, Mari, por favor. Pode passar o próximo também. Primeira coisa, viver de modo digno da nossa vocação. Existe um Deus que te chamou, existe um Deus que te separou, que te escolheu, que em Jesus Cristo comprou a sua vida e você tem de viver, segundo a Escritura, de modo digno desse chamado. Ora, irmãos queridos, se tem um problema para a unidade da igreja é o mau testemunho. Já reparou que alguém fala para nós assim, você é evangélico? Aí você tem que dizer sim, vírgula, não é? Você tem que dar uma explicação, porque a pessoa pergunta assim, você é evangélico de qual igreja? Daquela que só falta virar o povo de cabeça para baixo para tirar a última moeda do bolso e extorquir eles? Daquela que fica fazendo um monte de coisa que Deus não diz, você é daquele jeito, aí você tem que se explicar. Você tem que dizer, não, a gente não é desse jeito. Quantos de nós já ouviu palavras duras contra a nossa fé? Porque a gente tem que explicar que nós procuramos, pela graça de Deus, viver de modo digno do que nós somos chamados, e que tem muita gente que usa o nome de Deus, mas não vive de modo digno. Então, a primeira forma que nós preservamos a unidade da igreja é dar um bom testemunho,
é viver uma vida. O que Paulo está dizendo aqui em outras palavras? Se vocês são crentes e desejam ser conhecidos como tais, vivam como crentes. Irmãos, eu estava uma vez num trabalho missionário no Paraguai, eu e mais um monte de jovem. A gente sabe disso, né? Jovem quando está fora de casa, fica solto, só dá risada o tempo todo. Não é verdade? Tem uns aqui que de vez em quando tem que falar, tá engraçado aí, irmãos? Aí eles, não, pastor, tô rindo demais. E aí, irmãos, a gente estava com um pastor lá do Paraguai. Depois do culto, a gente tinha ido comer umas empadas paraguaias, que é um prato conhecido, né? Um tipo de salgado. A gente dando risada no carro, e tinha umas meninas que vendiam a empada, e a gente já feliz. E aí o pastor falou uma coisa para nós. Se vocês não quiserem se comportar como crentes, deixa a Bíblia dentro do carro, por favor. Irmãos, foi bem assim que eu senti mesmo, que você fez agora. Naquela hora a gente, modo digno. Nós estamos aqui para fazer missões, não para passear e para brincar. Nós temos postura, nós somos crentes. Nós acabamos de participar da igreja desse homem de Deus. Ele está sendo generoso, nos trazendo um lugar. Nós somos cristãos, nós damos bom testemunho, porque a nossa vida exemplifica Cristo. Alguém já disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. E quanta gente precisa ouvir isso, irmãos? Qual é a maior crise da igreja? É colocarmos em prática o que nós constantemente ouvimos aqui. É a maior crise. Nós cantamos canções lindas, irmãos. Se nós vivêssemos 10% do que nós cantamos aqui, a gente está pisando nas nuvens. Nós cantamos coisas maravilhosas, nós conhecemos a Bíblia, nós falamos da Escritura, é necessário viver. Paulo diz, a unidade começa com testemunho, com modo digno. Viva de modo digno, porque nós queremos nos apropriar das bênçãos, não é? Eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou amado. Ok, tudo isso é grande verdade. Mas também você tem o privilégio e a responsabilidade de viver assim. Lembra que eu falei durante o culto? Você é perdoado. Mas você tem de entender que não deve se apropriar desta graça e dizer, não, posso viver desse jeito mesmo, sempre vai ter perdão para mim. Quem entende o valor da cruz não brinca com o pecado, concorda, irmãos? E olha o que Paulo está dizendo, você podia até se envergonhar, né? Falar, quem está me escrevendo é um pastor que está preso. Mas ele diz, na inferência, nas entrelinhas, que mesmo prisioneiro no Senhor, ele vivia de modo digno. E nós sabemos que Paulo evangelizava, irmãos queridos, aqueles guardas romanos que estavam acorrentados a ele, nos turnos que faziam da sua prisão. A carta aos Romanos é um exemplo, o evangelho chegou à casa de César, mas Paulo nunca tinha ido a Roma. Porque ele evangelizava e a palavra chegava lá, não importa onde você está. Ah, pastor, se eu tivesse um trabalho melhor, um cargo mais importante, eu viveria de melhor testemunho, de modo digno. Presta atenção, gente. Irmãos nossos do passado morreram dilacerados por feras e não negaram seu testemunho. Então paremos de dar desculpa para não viver uma vida santa com Deus. Modo digno. Lembra disso. Lembremos uns aos outros. Viva de modo digno pelo que você tem sido chamado, a sua vocação. Segunda coisa que ele fala aqui, demonstre virtudes cristãs. Veja comigo, irmãos, ainda que o vento está virando aqui, no versículo 2, com toda, vamos juntos, versículo 2, vamos tentar fazer uníssono, com toda... Então, como que nós preservamos a unidade? Primeira coisa, viver de modo digno. Segundo, a gente vive de modo digno se nós demonstrarmos virtudes cristãs. Existem elementos, virtudes, predicados que fazem parte da nossa vida, que para o mundo é loucura. Jesus ensinou mansidão, como nós lemos aqui, humildade, misericórdia, que o mundo vai dizer, que é isso, rapaz, a gente não leva desaforo para casa não. Como que o nosso Senhor nos ensinou a orar por quem nos persegue? A orar pelos nossos inimigos, a fazer o bem a quem não pode nos oferecer nada em troca, porque é o Evangelho. Que virtudes são essas? Paulo diz, primeira coisa aqui, humildade. E vocês sabiam que historicamente a palavra humildade no grego aqui tem outro significado, ou outra expressão? Ela foi cunhada pela igreja cristã. O Império Romano da época considerava a humildade uma fraqueza.
Eles usavam uma outra palavra que a gente deriva a megalomania, de ser mega, de ser grande, como uma virtude. Humildade era um defeito. Se você usasse essa palavra que Paulo está usando aqui para um grego, para um romano, dissesse eu sou assim, a pessoa ia falar é um defeito. Mas com Jesus, a humildade ganhou um novo sentido. Porque o Deus da glória todo-poderoso se fez o que, irmãos? Começa com um, termina com humilde. O Deus da glória se fez o que, irmãos? Muito bem. O nosso Jesus abdicou, abriu mão da sua glória e se fez servo. Então, com Jesus, nós recebemos outro sentido de humildade. Um cristão arrogante e soberbo, eu já disse isso aqui recentemente, é uma contradição de termos. Você entende biblicamente que você deve se parecer com Jesus? Sim ou não? Jesus foi humilde? Está respondido o ponto. Está explicado a questão. Os discípulos estavam lá assim meio ouriçados, né? Um dia lá ouriçados e assim cochichando entre eles. Quem que vai ser o maior entre nós? Quem que é o maior? Quem que você acha? Quem que você acha, Som? Quem que você acha que é o maior entre nós? Marcelo, quem que você acha dos 12 aí que é mais importante? Quem que você acha? Cochichando entre eles. E aí outra questão. Lá no céu, eu quero sentar do lado dele. Tá bom, então, beleza, você senta de um lado, eu do outro. Vamos ficar um cada lado, tá bom? Já fechou. Os 10 fica para lá. Não importa se eles pegar um condomíniozinho lá no céu mais longe, nós vamos ficar do lado. Aí Jesus chamou ele e falou, gente, deixa eu dar uma lição para vocês. Lá fora, entre os governantes e maiorais, é assim. O maior manda no menor. Com vocês não é assim. Sabe como é que é a lição conosco? O maior é aquele que serve. Ele pegou um dia, irmãos, uma toalha, uma bacia, se colocou aos pés dos discípulos e começou a lavar os pés deles. Imagina que cena constrangedora. E Pedro olhou aquilo e disse, não, meus pés, o senhor não lava. Se eu lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo ao Senhor, então pode me lavar todo. O Senhor Jesus deu exemplo de humildade. Sabia que muitos dos problemas que nós temos na nossa unidade é por arrogância e soberba? É por orgulho? É porque a gente não quer ser contrariado? É porque a gente quer do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, da florzinha de Jesus que papai cultivou, a gente não quer. E aí a gente amargura o coração, torce o beiço, igual criança que faz birra, e nós estamos sendo um instrumento contra a unidade da igreja. E Jesus sabe que nós somos assim, gente. Eu estou me incluindo. Jesus sabe, então ele lida conosco, e Paulo diz, humildade é uma virtude que vocês têm que ter, não pode ser arrogante, não pode ser soberbo, porque irmãos, já disse isso também recentemente, tudo que nós temos, irmãos, repare, do começo ao fim desse culto, em nenhum momento nós acreditamos algum mérito nosso. Você ouviu algum momento a gente falar assim, porque nós conseguimos, porque nós obtemos, é tudo Deus. Alguém diz assim, mas a igreja é tudo hipócrita, e uma vez um pastor escreveu algo muito importante. Pense muito bem sobre essa expressão, porque nós somos o único povo que está em todo o culto dizendo que nós precisamos de um Salvador, que nós estamos perdidos. Nós somos o único povo que declaradamente falamos, nós estamos perdidos, precisamos de um Salvador. Então o hipócrita é quem diz que está bem, a gente está dizendo, nós estamos mal. Nós precisamos de alguém que nos salve, e esse é Jesus. Então se tudo isso que nós pensamos e entendemos, diz respeito a que nada é nosso, irmãos, não cabe espaço para orgulho. Como nós aprendemos aqui nos pecados intocáveis, o orgulho é sutil, se instala no coração. O orgulho usa outros nomes, hein? O orgulho nunca chega no seu coração assim, prazer, muito bom dia, vou entrar, meu nome é orgulho. Ele vai entrar com outras coisas. Não, eu tenho que me defender. É autoproteção. É direito. É em nome dos bons, cuidado, avalie o seu coração. É só o Espírito Santo para trazer luz para você e mostrar. Isso que você está chamando por outra alcunha, chama-se orgulho. E Deus quer quebrar para você, colocar você aos pés da cruz e ser humilde. Deus tem muitas formas de nos fazer humildes. Não é, irmãos? Deus tem muitas formas. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos ensine. Paulo continua dizendo que uma segunda virtude que nós devemos demonstrar aqui, qual é, irmãos? Olhe comigo no texto. Mansidão. A palavra mansidão, antes que você imagine, não é sinônimo de fraqueza. É o contrário. Mansidão é quando você é forte, pode exercer poder e não o faz, porque você submete o seu coração a Jesus. É fácil ser manso quando você não pode fazer nada, não é verdade?
De vez em quando eu não consigo mais nem assistir muitas coisas da nossa política brasileira. E eu tenho tratado meu coração e Deus, Senhor, não consigo. Mas irmãos, eu não faço nada, eu sou manso demais com essa questão. Por quê? Porque eu não tenho poder de fazê-lo. Mas sabe onde é difícil exercer mansidão? Dentro da sua casa. Você já notou que a gente, por mais que ache muito ruim o nosso chefe, a gente não exagera com ele? Geralmente a gente não grita com o chefe, chega em casa e solta os cachorros. Um dia eu falei com alguém, disse, olha, o seu problema, não é aqui da igreja não, tá? Num outro discipulado que a gente fazia. Seu problema, você é muito bravo com quem te ama e está perto de você. Já fez isso com o seu chefe? Nunca? Eu falei, então, tá vendo? O problema é tratar o coração, não são as pessoas, é o seu coração. E Paulo está ensinando aqui, a expressão significa que mansidão é a qualidade de uma pessoa forte, mas que mesmo assim é senhora de si e serva dos outros. Olha que interessante, irmãos. O cristão precisa entender isso. Eu anotei aqui, ó. Nesse sentido, ser manso é quando você faz o contrário do que poderia, mas não quer. Não faz por causa de Cristo. Por exemplo, uma pessoa no trabalho, você lá é manso porque não pode falar. Quando chega em casa, deixa de ser manso. Mansidão também não é, entendamos, passividade diante do erro. Ok, irmãos? Aí o pastor corrigiu o erro, não tem que ser manso. Não tem nada a ver. Jesus foi manso ou não? Pode responder, irmãos. Está com dúvida, irmãos? Jesus falou, eu sou manso e humilde, aprendam de mim, sim ou não? Mas ele virou umas mesinhas lá, não virou? E ele não deixou de ser manso. Por quê? Porque mansidão não é passividade diante do erro do pecado. Ah, pastor, eu vou ser manso, não vou corrigir mais os seus filhos. Você vai criar problema lá. Você tem que corrigir porque Deus te chamou a corrigir. Mansidão é dominar-se em situações que você poderia exercer e não o faz. Você poderia exacerbar, exagerar e não o faz. A longanimidade é a irmã aqui. Veja comigo ainda, irmãos. Vamos avançar um pouquinho, senão vai ficar bem longo aqui. Mansidão com longanimidade. São palavras típicas cristãs que se envolvem aqui, que são co-irmãs. É uma virtude, irmãos. A longanimidade é uma virtude de nunca revidar. É aquilo que Jesus ensinou a nós, de dar a outra face. Sabe, é como alguém que caminha uma milha mais, vai um pouco mais distante, vai além. Ah, irmãos, como eu preciso de longanimidade. Como nós precisamos. Nós somos tão imediatistas, não é? Nós queremos resolver as coisas a nosso jeito, da nossa forma, no momento que a gente quer. Nós estamos muito irritados o tempo todo, muito inflamados. A nossa vida é tão mais fácil do que era para as nossas gerações passadas. E nós somos tão mais estressados, perceba. Eu sou saudosista, né, gente? Mas de vez em quando eu falo, pergunta às irmãs aqui mais velhas, como era lavar uma roupa? Não é verdade? Como era? Hoje a gente lava em minutos. Não é verdade? Só estende. E nós estamos estressados. Antigamente tinha que pegar lenha para fazer o fogo, para botar o feijão 6 da manhã, para poder almoçar. Hoje nós temos uma panela de pressão elétrica. Uau! E nós estamos estressados. A nossa vida perdeu a longanimidade mesmo sendo mais fácil. Nós pegávamos ônibus para andar muito longe, para poder ir para o trabalho, para a escola. Era a vida mais difícil. Hoje nós temos tantas facilidades e nós estamos cada vez menos longânimos. Eu estou falando lá de fora, mas nós não trazemos isso para a nossa vida aqui? É claro que trazemos. E Paulo está dizendo, uma virtude cristã. Por quê, irmãos? Porque, deixa eu contar um segredo para você, vou falar baixinho. Nós vamos irritar um ao outro aqui na vida. Nós vamos decepcionar alguém aqui. Nós vamos frustrar alguém. E se você não exercer longanimidade, começou a dar problema na unidade. Se nós não tivermos essa virtude com esse coração de ser longânimo na caminhada e na jornada, irmãos, acabou comunidade de fé. Continuando aqui, meus queridos, um pouquinho mais para a gente encerrar este ponto. Ele diz o seguinte, depois de humildade, mansidão e longanimidade, o que é o final do versículo? Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar em amor é a manifestação prática da paciência. Representa claramente
a gente amar o outro mesmo na sua fraqueza. E para não dar margem para você pensar que é só você que suporta, o mandamento é suportando-vos uns aos outros. Tem gente difícil, não tem? Todos nós aqui. Todos nós. Se eu suporto o meu irmão em alguma coisa, eu também sou suportado. E este suportar aqui no original não é assim, ai, mais uma vez aquele irmão tem que suportar ele, ai Deus, tem misericórdia. É suportar literalmente de dar suporte. De vez em quando, meu amigo, olha para o seu lado, porque tem gente com um fardo bem pesado. Pode ser que ele nem tenha falado muita coisa, mas perceba o ombro meio caído do fardo pesado, dá um suporte para esse irmão. Ora por ele. Nós não somos uma comunidade de parasitas que vem só sugar e não oferecer nada. A gente está aqui para amar e servir uns aos outros. Então olhe para o seu irmão e suporte ele no Senhor. Ajude nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. A comunidade de fé tem que ser uma referência de suportar uns aos outros. A Bíblia não fala, levai a carga uns dos outros. Ajuda. Você, irmão, não amargure o seu coração não, se você achar que não levar a sua carga não, tá bom? Trate com Deus. De vez em quando a gente não percebe, não nota, compartilha, ora. Mas como comunidade de fé, peçamos a Deus isso. Deus nos ajude a gente ser suporte um do outro. Os adolescentes têm que olhar para os jovens como referência de maturidade, de suportar, de dar graça, de ser instrumento na jornada. Os jovens têm que olhar para nós como casais, para as nossas famílias e lares e dizer, eu quero ser casado como estes. E quando precisar, buscar conselho na gente. Eu acho estranho, irmãos, que a comunidade de fé não seja uma comunidade conselheira. Como é que a gente fala tanto da nossa vida por um colega de trabalho e não busca um conselho no Senhor em gente que está aqui? Uma comunidade que suporta uns aos outros e, sobretudo, como Paulo disse no texto anterior da semana passada, em o que aqui, irmãos? Leia o texto comigo. Deu um burburinho aí. Outros em amor. Sem amor, acabou a igreja. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios 13, eu posso dar meu corpo para ser queimado, posso dar meus bens aos pobres. Se não tiver amor, eu sou como um metal vazio que bate, só faz um barulho e não tem sentido. Tudo que nós fazemos, lembra, virtude cristã que a gente exerce é em amor. Se eu quiser corrigir o outro, por mais que eu tiver correto, e o meu coração se ensoberbecer, porque eu estou corrigindo o irmão daqui de cima e ele embaixo, trate com Deus, isso não é amor. O amor deseja resgatar, ele é firme, mas é amor. Amor deseja restauração, amor deseja crescimento, amor deseja união, amor pela igreja deseja uma igreja viva, caminhando com Deus, vibrante, amor. Tudo isso, essas virtudes devem ser feitas em amor. Se a minha mansidão é por negligência, não é amor. Se a minha longanimidade é para dizer, não, eu não quero me envolver em problema, não é amor, porque o amor corrige. Estão entendendo? Eu já caminhei com gente que é muito mansa, mas é porque ele não queria pular na enchente, como diz os valentes de Davi. Ele não queria problema. Aí faço, é longânimo, não é longânimo, ele está sendo negligente. Tem horas que Deus nos chama a nos envolvermos, porque o amor corrige, o amor instrui, o amor de Deus nos confronta. Amém, irmãos? Vamos para o terceiro ponto aqui. Veja versículo 3, vamos juntos, versículo 3. Vamos lá, gente. Depois desse pacote que Paulo acaba de dizer, ele conclui falando o seguinte, se esforcem. Então eu coloquei aqui, com intencionalidade e esforço. É algo que o Espírito produz, mas que a igreja tem que ter intencionalidade. Vocês acham que a nossa gincana hoje era para dar livro para vocês e descobrir quem sabia mais respostas sobre o livro de Ruth? Não. A nossa gincana era para promover comunhão, interação, é ver as crianças gritando com os idosos, azul, azul, vermelho, rosa. Era para envolver gente que você nunca sentou do lado. É para ter um tempo de comunhão para a sua vida, com a sua igreja, com o seu povo.
Intencionalidade é eu pensar, o que posso, Senhor, fazer para abençoar a minha comunidade no vínculo da perfeição ou da unidade? Se esforcem para preservar. O que eu estou fazendo para contribuir que a minha igreja seja mais unida? O que eu estou fazendo em meu coração para que o povo esteja firme? Não é o que ele está dizendo aqui, irmãos? Esforçando-vos, diligência, colocando um esforço máximo por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, um esforço do nosso coração preserva a unidade com esforço. Pensa nisso, cristão, esse mandamento é para você e para mim. Qual o esforço que nós temos empreendido para preservar a unidade do nosso povo? Dentre esse esforço, irmão, posso destacar uma coisa muito importante, que a gente tem falado, que foi o tema do sermão anterior. Você tem orado pela sua igreja? Tem orado? Eu queria pedir assim, irmãos, que pelo menos uns 10 aqui, a igreja está cheia hoje, mais uma vez, louvado seja Deus. Estava pensando, tem um monte de cadeira espalhada, daqui a pouco nós vamos ter que trazer mais para cá. Orar pela igreja, irmãos, dobrar o joelho. Se você puder fazer um jejum pela sua igreja. Senhor, abençoa o nosso povo. Fortalece a gente na unidade. Senhor, fecha as brechas. Senhor, corrige as rachaduras. Trata os corações amargurados. Ajuda, traz a gente junto. Abre os nossos olhos, lida conosco, Deus. Ore por isso, gente, dobrar o joelho. Não é assim aquela oração, lá no sul falava, tira de espingarda, né? Você ajoelha e fala, Deus abençoe a igreja, amém, em nome de Jesus. É tempo com Deus. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, depois explica. Tempo com Deus, gente. Chorar pela igreja. Ô Jesus, salva a gente. Ô Jesus, salva a gente. Ô Jesus, traz o povo para cá. Ô Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa tenda, expande. Que a gente evangelize, que a gente abra ponto de pregação, que a gente encontre a cidade. Ore por isso, gente. Irmãos, para separar já tem bastante. Nós somos de gente que vem para unir, que vem para somar, para interceder por isso, para chorar pelo povo. Como Neemias fez, não é? Quando Neemias soube que o negócio estava ruim, o que ele fez? Assentei-me, chorei, jejuei, estive buscando a face do meu Deus. Essa é a receita para nós. Amém, gente? Depois de falar que nós temos que preservar a unidade, o apóstolo Paulo fundamenta essa unidade. Por quê? Ele vai dar os fundamentos aqui. Pode passar, filha, por favor. E aqui não tem subpontos. O fundamento da unidade está dos versículos 4 até o versículo 6. Eu vou tentar avançar para a gente ser um pouco mais rápido. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. As analogias de Paulo são claras. Ele vai dizer aos coríntios que nós somos membros de um corpo e que tem um cabeça. Quem é? Ele diz assim, ó, vocês, plural, juntos são membros, são muitos membros separados de um corpo. Cuidado com a expressão assim, eu não preciso ir à igreja, eu sou igreja. Deixa eu corrigi-lo em amor biblicamente. Biblicamente você pode ser templo do Espírito Santo, habitação de Deus, mas igreja é coletivo. Nós somos igreja quando nós estamos no corpo do Senhor. Um membro separado do corpo caracteriza o quê? Um membro dilacerado. Doença, não é? Enfermidade. Se você vê um dedo solto por aí, você fala, meu Deus, cruz credo. Não é isso? Então, o membro está junto no corpo. E nós estamos juntos no corpo. Ele diz, por que nós temos que fundamentar a unidade? Irmãos queridos, porque por mais diferentes que nós somos membros do mesmo corpo. Pode gostar ou não. Quer morar no mesmo céu que a gente? Vem conosco. Está entendendo ou não? O que ele está dizendo? Não tem por que vocês se separarem, porque vocês são membros de um mesmo corpo, é só um cabeça. Ele continua dizendo, um só Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É um só. O mesmo Espírito que habitou em você, que habita em você, que transformou você, que convenceu você do pecado, foi o mesmo que fez com o seu vizinho que está aí na sua frente. Ok? Então, se é um só Espírito, este é um fundamento. Primeiro fundamento, somos um corpo. Segundo, o mesmo Espírito que salva o meu irmão, salvou a mim. Amém, irmãos? É o mesmo Espírito. E a Bíblia vai dizer para nós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. Você pertence a Jesus? Desanimado esse sim, hein? Vocês pertencem a Jesus, irmãos? Então vocês têm o Espírito de Deus. E esse Espírito
que nós somos habitados nos faz um no Senhor. Outra coisa, que é um fundamento que nos faz um, como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Nós temos esperança, e a nossa esperança, por mais que a gente tenha anseios de vida distintos, a nossa esperança é uma só. A nossa esperança, por mais que ela varie na sua ramificação, ela é uma só, ela é Jesus. Todo crente aguarda a volta de Jesus. Todo crente aguarda o dia que ele não vai mais estar preso a esse corpo de pecado. Meu filho, na vinda para cá, estava pedindo para eu explicar Apocalipse para ele, nem eu sei. Papai, o que vai acontecer? O anjo vai jogar lá as pragas? Eu falei, meu filho, Apocalipse é difícil, filho. Mas ele estava assistindo um desenho que é o Grande Livro, e ele ficou fascinado com o Apocalipse lá. E eu falei, tem que estudar mais escatologia para explicar para ele. Mas nós temos uma esperança só. Irmãos queridos, por mais que o meu irmão tenha tido diferença comigo, nós vamos habitar no mesmo céu, sim ou não? Ou você vai querer um condomínio separado para você lá? É o mesmo céu. Então Paulo diz, gente, o fundamento é que a mesma esperança. Você já encontrou um crente num lugar que você estava meio desconcertado assim? Aí você acha um crente e fala, aleluia. Agora tem um crente aqui, nós estamos na mesma esperança. Temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, a mesma perspectiva. Ele até pode ser de igreja diferente. Ele pode ter pontos distintos de coisas que são secundárias diferentes, mas ele crê no mesmo Senhor que eu, aleluia. Louvado seja Deus. Então isso é porque nós temos uma só esperança. Outra coisa, irmãos, que ele diz aqui, veja lá no texto. Há um só Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. Então a igreja tem um só Senhor, não tem dono de igreja, gente. Não seja instrumento das trevas, querer mandar no que não é seu. A igreja é de Jesus. Só tem um pastor, sumo pastor. Tem uns meia boca aí que o povo chama de pastor, mas o pastor verdadeiro é Jesus. Amém, gente? É o único pastor, é o único dono do rebanho. Ele, quando falou com Pedro, ele diz assim, Pedro, pastoreia as... Olha, então era de Jesus as ovelhas. Ele é o sumo pastor. Há um só Senhor, quem manda e governa na igreja é Jesus. O Senhor da igreja não é o dinheiro. O Senhor da igreja não deve ser a preferência de alguém. O Senhor da igreja não é o mundo que está determinando muitas coisas por aí afora. O Senhor da igreja permanece sendo Jesus e Ele é o fundamento. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor. Continuando, ele diz ainda que nós temos uma só fé nesse mesmo Senhor. A mesma fé que nos salvou. E que nós temos um só batismo. Ele não está falando aqui, irmãos, de batismo de aspersão, de imersão ou de efusão. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para remissão dos nossos pecados. Você pode ser da igreja batista, aqui a gente usa pouca água, lá usa mais, e nós estamos tudo junto no mesmo batismo no Senhor Jesus. Amém? É o que ele está falando. O que Paulo está usando, irmãos, são vários elementos da vida cristã para lembrar como, apesar de algumas coisas nos separarem, quantos fundamentos que nos unem. E por finalizar, ele diz... Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos. Deus é o Pai de toda a igreja, tanto da terra como do céu. Deus é sobre todos, age por meio de todos, está em todos, diz o apóstolo Paulo. Ele é o fundamento da nossa unidade. Eu quero concluir, pode passar. Nós temos contribuído para a unidade. Honestamente, quando você pensa no seu coração, Senhor, a minha postura, a minha vida, o que eu tenho falado, pensado, agido, a minha postura tem contribuído para a unidade? Eu sei, irmãos, que a clareza é só o Espírito Santo que pode trazer. Pode passar o próximo slide. Se a resposta para a pergunta anterior for negativa, eu quero avisar você que você tem um sério problema a resolver com Deus. Quem é o primeiro interessado pela unidade da igreja? Nossa, eu preguei quase 40 minutos e o povo não entendeu. Quem é o interessado pela unidade da igreja em primeiro lugar? Quem está falando para a gente? É Deus. Então, se eu não estou contribuindo, o meu problema é com quem? Com Ele. Agora, eu quero desafiar você a contribuir pela unidade da sua igreja. E não só, irmãos, da igreja local, da igreja de Jesus, ore por ela, interceda. Eu sei que nós temos a nossa teologia, nós amamos, nós temos nossa confissão de fé, nós somos fiéis aos símbolos de fé, mas, irmão,
o reino de Deus não está restrito a presbiteriano. Tem muita gente temente a Deus fiel que nos ensina como ser crente que está em outros arraiais. E que Deus dê unidade, levante, abençoe, frutifique para a sua glória. Amém, irmãos? Então, ore pela unidade da igreja. Pense, revise no seu coração. Peça perdão a Deus. Ô Senhor, essa minha postura não tem contribuído para a unidade. Ô Senhor, o que eu falei, Senhor, não contribuiu. A minha atitude em certo momento, Senhor, prejudicou. Fale com Deus, confesse a Ele, peça para que você seja um instrumento. Ore, porque hoje nós cantamos uma canção nova aí, que nós lutamos com armas da fé. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui aos Efésios capítulo 6, que a gente vai chegar lá. As nossas armas, a arma da nossa milícia, não é carnal, ou não são carnais. São espirituais. Então dobre o joelho e fala, Senhor, se tem alguma coisa que está vindo para separar, a gente não percebeu, não notou, se é uma semente do inimigo, em nome de Jesus, arranca de nós. Joga fora. Levanta a gente. Preserva, levanta intercessores. Levanta gente de Deus e abençoe e nos livra da divisão, para a glória de teu nome. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar, meus queridos? Ó Deus, a unidade da igreja é interesse do Senhor. O Senhor não fundou duas igrejas. O Senhor não morreu por grupos distintos para fazê-los separados. O Senhor morreu por aqueles que há de unir e fazê-los um só. Nós sabemos, Senhor, que Jesus orou a Ti, suplicando que o Teu povo fosse um, como Tu e o Filho são um. Nós queremos, ó Pai, rogar a Ti sabedoria e graça para preservar a unidade da igreja. Nós queremos confessar, Deus, que já tivemos atitudes que prejudicaram a unidade. Nós já falamos em algum momento de forma maledicente, que fez com que o irmão pensasse mal do outro, que fez com que alguém se entristecesse quando ele deveria se alegrar, que fez com que alguém se desmotivasse quando ele deveria se interessar, simplesmente porque nós queríamos satisfazer o incômodo do nosso coração. E a Tua palavra chama isso de pecado. E é este pecado que nós queremos colocar aos pés da cruz, suplicando a Ti, Senhor, que mude a nossa vida. Senhor, nós não temos a Tua visão, nós não vemos o que o Senhor vê. Então, ó Deus, trata conosco e nos ajuda que observemos onde podemos crescer em unidade, em acolhimento, em pastoreio, em cuidado. Dá-nos essa visão, dá-nos essa disposição. Levanta hoje intercessores, gente que vai orar pela unidade da igreja nessa semana, que vai dobrar o joelho, que vai jejuar pelo Teu povo. Desperta, Senhor, a nossa vida, cuida de nós. O Senhor tem nos dado crescimento, nós não queremos inchaço, nós queremos maturidade, crescimento no Senhor, mas cuida de nós, que tenhamos humildade, Pai, que o orgulho não se instale na nossa vida, que haja mansidão, longanimidade, e que tudo isso seja envolto no amor. Dá-nos esse coração que o Senhor, somente o Senhor pode dar. Abençoa o Teu povo, Pai. Que todos que chegarem aqui nessa igreja se sintam abraçados, acolhidos, primeiramente pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo opere aqui. Que Jesus seja um nome pregado e exaltado, porque há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só Deus e Pai de todos. Nós Te exaltamos e Te bendizemos, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que têm preservado a unidade. Obrigado por tanta gente longânima que suportou a mim, quando eu precisei ser suportado. Obrigado por pessoas que suportam uns aos outros em oração, em generosidade, em paciência. Quanta coisa boa o Senhor tem feito. Muitas vezes nós tendemos a olhar para aquilo que enxergamos de ruim, mas abre os nossos olhos para as coisas boas que o Senhor tem feito. Louvado seja Teu nome. Sê com o Teu povo, Pai, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.